falar sobre José. Ela vai falar sobre José, filho de Jacó. E a mensagem diz que o pai de José o amava mais do que os seus irmãos, porque ele era filho da sua velhice. E porque ele o amava, o seu pai fez uma túnica colorida para ele. O seu pai o amava. Ele amava os outros irmãos, eu creio, mas a Bíblia diz que ele amava mais a José do que os seus irmãos. E aqui essa palavra vai falar que o seu pai faz para ele uma túnica colorida de várias cores. José era um jovem sonhador, ele foi o escolhido por Deus, como já foi falado aqui, do ventre da sua mãe você é um escolhido do Senhor. Não importa o que o homem fale, o que o homem diga a seu respeito. Na ministração passada nós falamos também sobre o Senhor te escolher e te chamar do ventre da mãe. E às vezes a forma que as pessoas te olham, te enxergam na sua casa, na sua família ou de fora, a forma que eles te veem, te enxergam, às vezes faz você se diminuir e não aceitar ou não glorificar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E na mesma caminhada da semana passada vamos falar de José. Um homem que foi chamado por Deus, um escolhido por Deus, e o seu pai o amava. E eu creio que essa túnica representava, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Essa túnica representava a unção que José carregava. Aleluia. A unção que José tinha. José tinha uma unção de sonhos. Ele era um sonhador. Ele era diferente dos seus irmãos. E geralmente pessoas que sonham não são iguais às outras pessoas. O mundo é mau, o mundo é difícil. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos iriam sim apostatar. E fala que o amor de muitos iria se esfriar também. Mas aquele que perseverar e for fiel até o final vai receber a coroa. Aquele que for firme, aquele que não negar a Cristo, aquele que permanecer no Evangelho da verdade, no Evangelho sincero, esse também, além de não perder a coroa, não vai perder a unção. Aleluia. E tem muitas pessoas que perdem a unção por dar crédito àquilo que as pessoas estão falando. José, ele não tomou sobre si as críticas dos seus irmãos, mas eu creio que ele aceitou o amor do seu pai sobre ele. Aleluia. Às vezes esquecemos do amor de Deus por nós e damos ouvidos àquilo que nós não temos que dar ouvidos. Ouvimos palavras, ouvimos situações que não temos que dar ouvidos. E o nosso coração fica mal, o nosso coração fica amargo. O nosso coração, ao invés de sonhar, também destrói o sonho de outras pessoas. E os irmãos de José, além de não sonharem, eles carregam amargura. E a amargura deles, que destruiu os sonhos que eles tinham, era uma amargura que era para destruir os sonhos que José também carregava. Mas os sonhos que Deus deu para José não eram os seus sonhos, eram os sonhos de Deus para ele. E o Espírito Santo já começou a falar aqui neste lugar, usando a irmã, usando a pastora, que as promessas do Senhor vão se cumprir. Aleluia. Não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa o que as pessoas dizem, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir nas nossas vidas. De repente você não consegue mais sonhar porque alguém frustrou os seus sonhos. Porque você permitiu que frustrassem os seus sonhos. Você permitiu que tirassem a sua túnica e frustrassem os seus sonhos. E o melhor de tudo é que os irmãos tiram a túnica de José. E eles veem José vindo porque quem sonha é visto de longe. Quem é normal as pessoas não enxergam, mas pessoas sonhadoras de longe você vê. Ai, lá vem o mitidão, lá vem o que se acha, lá vem o pregador, lá vem o cantor, lá vem o adorador, lá vem aquele que acha que é mais crente que o outro. Não, eles não estão vendo você, eles estão vendo a túnica que você carrega. Os irmãos de José não estavam vendo ele, mas estavam vendo a túnica colorida de José. Estavam vendo aquilo que Deus colocou sobre José. Uma túnica. Os seus irmãos arrancam a túnica colorida dele, mas não conseguem arrancar a presença de Deus. Não conseguem arrancar a unção que José tinha. Tentam arrancar a túnica dele para que ele fique num poço triste, deprimido, depressivo. Agora sim você morre. E agora cadê os seus sonhos?
Até aquela igreja que disseram que você ia pregar. Até aquele lugar que disseram que você iria tomar posse. Cadê os teus sonhos? Mas não desiste. O Espírito Santo não é como os homens. Os homens veem a túnica colorida por fora, mas aquilo que é seu, aquilo que está dentro de você, ninguém pode roubar. Os irmãos de José arrancaram o que estava fora. Tira a roupa dele. E agora eu quero ver se ele sonha. Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas quando Deus tem uma promessa na sua vida, quando Deus tem algo para fazer através de você, podem te jogar num calabouço, podem duvidar se você é filho dele ou se você não é, mas vai se cumprir. Aleluia. José foi arrancado do meio da sua família. Ele era apenas um jovem de 17 anos e não queria sair do meio do seu pai e da sua mãe. O seu pai o amava mais do que os seus irmãos. E José saiu do meio daquele amor de pessoas que gostavam dele para estar no meio de pessoas que ele nem conhecia e quem sabe que nem gostavam dele. Mas ele não se esqueceu que o pai dele o amava. Não se esqueça que o seu pai te ama. E o Senhor é o teu pai. Ele é o teu pastor, ele é o teu marido, ele é tudo aquilo que você precisa. Ele não estava no meio daqueles que o amavam, estava no meio de pessoas que o desprezavam, mas ele não se esqueceu de quem ele era. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, porque a mensagem a campanha a unção que despedaça o jugo. Existe algum jugo te impedindo de sonhar. Existe algum sentimento te impedindo de florescer, mas nessa noite não desista. Aleluia! Irmã, tiraram a minha capa. Falaram pra mim que eu não canto bem, que eu não prego bem. Falaram pra mim tantas coisas, inclusive, que o meu chamado não foi o homem, que não é de Deus, ele é do homem. Irmão, podem falar o que quiser. Deixa o homem falar. Mas quem vai te justificar, se você perseverar, vai ser o Espírito Santo. O homem fala muitas coisas, mas quem dá a palavra é o Senhor. Ele começa a contar os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos começam a desprezá-lo. José fala demais. Ele fala de coisas que ele não entende. Inclusive, ele está falando aí muito porque ele está querendo se achar melhor que a gente. Ele está achando que o dom dele é superior ao nosso. Ele está se achando. José, eu não quero escutar ele falar. Ainda que não queiram ouvir você louvar, você cantar, você pregar, a unção vai descer sobre a sua vida. Aleluia. Porque aquilo que é de Deus preparado para você, o inimigo não pode. Glória a Deus. Mas continue sonhando. Não deixe o diabo roubar os seus sonhos. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falou comigo há alguns anos atrás, quando eu estava lendo essa mensagem, foi assim: filha, lembra de José? Eu disse assim: pai, eu lembro sim. José estava lá preso. Ele estava no cárcere. Ele foi também lá para o poço. Ele também foi acusado de algo que ele não fez. Acusado de uma violência sexual. Um jovem que se santificava para o Senhor foi acusado de algo que ele não fez. Mas filha, sabe o que manteve José vivo? Foram os sonhos dele, filha. Se você parar de sonhar, você morre. Se você parar de imaginar que Deus vai mudar a sua situação, você vai morrer. E você não vai só morrer, mas você vai matar outras pessoas que iriam ser alimentadas por aquilo que você carrega. Aleluia. Os irmãos de José jogaram ele num calabouço e não acreditaram naquilo que Deus tinha colocado na vida dele, desprezaram ele. Mas os mesmos irmãos sentaram à mesa. A mesa que Deus preparou não foi só para José. Deus
preparou uma mesa para eles também. Aleluia. Porque o Senhor diz que Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Aleluia. Ele unge a sua cabeça e Ele faz o seu cálice transbordar. Glória a Deus. Quando o diabo achar que não tem mais unção, você vai transbordar de mais unção. Quando acharem que você não tem nada para oferecer, para falar, você vai ter para dar, impartir, você vai ter para distribuir. O nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de vida, Deus de paz. Mas o importante é que o nosso coração venha estar voltado apenas para Ele. Aleluia. Porque se nós fizermos diferente de José, se nós olharmos para os nossos irmãos, para as pessoas que estão fora, pessoas que provavelmente, possivelmente, porque estamos na terra, vão duvidar e desprezar aquilo que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Se você olhar para essas pessoas, você vai ficar amargo como os irmãos de José. Mas se você continuar olhando para Ele, se você continuar olhando para Cristo, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Aleluia. Eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Meu alvo não está atrás, meu alvo está na frente. Eu prossigo para o alvo. Glória a Deus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. E a unção de José era sonhar e também interpretar sonhos. Aonde você está, por mais apertado e difícil que esteja, não pare. Deixa Deus te usar. José não ficou lá encolhidinho na cadeira.